paz a todos. Este é o melhor lugar para estarmos, sabia? Amém. Mais vale um dia aqui, na presença do Senhor, do que 1000 em outros, né? Maravilhoso estar aqui, para estar louvando o Senhor. Está um pouco desfalcado aqui, mas nós vamos prestar o melhor louvor a Deus. Amém. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre o joelho, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não, pra viver não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá, pra viver não dá, sem Jesus não dá, Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Rei, o Senhor é. Cale-se diante dele a terra, dobre o joelho, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor, Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não, pra viver não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não, pra viver não dá, sem Jesus não dá, Glória a Deus. É bom louvar ao Senhor, não é? Maravilhoso. Momento único nas nossas vidas, né, irmãos? Quando a gente, uma observação rápida, entra na área que não é do conforto da gente, a gente fica meio, né? Mas Deus dá graça. Amém? Te amo, Deus, tua graça nunca falha,
eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia ao fogo na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo é, vivo na bondade de Deus. És fiel todo o tempo, todo o tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Todo fogo que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Rendo a ti, que por meu ser entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Te dou entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Palma, louva o nosso Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar todos juntos. Aproveitar esse momento, né? Ele não volta atrás, é só agora. Quem louvar agora, louvou. Né? Reinos se abalam, os povos se curvam, as
bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Sei que tu és o Senhor. O reino se abala, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Reinos se abalam, povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. O reino se abala, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Glória a Deus, amém. Podemos tomar assento. Vou falar sobre a importância e o valor de ler e meditar na Bíblia. A Bíblia é este livro exponencial que trata de Deus e de você. E algumas pessoas já fizeram algumas citações, já fizeram algumas referências à sua palavra. Eleanor L. Doan disse assim: um homem não pode ser considerado educado
se não conhecer as verdades fundamentais da Bíblia. William Smith disse que nós crescemos em riqueza ao depositarmos a palavra de Deus em nossos corações. Joseph Angus disse que a Bíblia, ainda que seja considerada apenas como uma obra literária, é o mais notável livro que o mundo tem visto. Horace Greeley disse que é impossível, mental e socialmente, escravizar um povo que lê a Bíblia. Martinho Lutero disse que a Bíblia é o fogo que consome, o martelo que quebranta, a luz que revela e a verdade que ilumina e espada que penetra. E.S. Mackenzie disse: o maior tempo na casa de Deus trará melhores tempos em nossa casa. E T. Fetchney disse que aquilo que nós escolhemos é aquilo que somos. E aquilo que amamos é aquilo que seremos. Então, eu escolhi uma palavra de fé e de esperança para a nossa vida esta semana que se inicia hoje. Eu quero que você lembre-se dela ao retornar a todas as suas atividades. Vamos ler no Salmo 64, verso 10, a primeira parte. Salmo 64, 10, a primeira parte. Nos diz assim a palavra de Deus: o justo se alegra no Senhor e nele confia. Então, que a sua alegria continue sendo em Deus e que a sua confiança seja renovada. Deus, Ele nos relembra de que Ele nos amou primeiro e que Ele quer nos dar esperança e um futuro. E Deus nos pede que nós lhe entreguemos todas as nossas preocupações, porque Ele cuida de nós. Ah, se não fosse o Senhor, mas Ele cuida de cada um de nós. O Senhor Deus te abençoe, continue falando ao nosso coração, cada um de nós, que possamos guardar a sua palavra, que é bendita eternamente. Amém, amém. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé novamente, vamos orar. Pedir que o Senhor venha realmente continuar manifestando a sua graça, a sua presença, em nome de Jesus. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, graças te damos por esse dia, por esta oportunidade que temos de estar aqui nessa casa de oração e prestar o nosso culto ao Senhor. Reconhecemos que somos totalmente dependentes da tua orientação e do teu Espírito, Pai. Fala conosco em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Você pode sentar-se, queridos. Hoje nós estamos com um grupo menor em função dos nossos jovens e alguns que estão no retiro. Antes de ministrar a palavra, eu quero dar só uma orientação importante para vocês, para mim também. Se você está com o celular, desligue. Se não pode desligar, mantenha ele silencioso. Tá? Eu vi uma passagem, aliás, vi um comentário e concordei. Um professor fez uma experiência com os alunos, falou assim: olha, amanhã vocês venham sem celular. Aí os alunos vieram sem celular. E aí ele fez um teste no dia seguinte, na próxima aula. E todos foram muito bem. Aí ele falou assim: bom, na próxima aula vocês venham com o celular em silencioso. Depois fez uma prova, já foi só 30%. Depois, numa próxima aula, falou assim: pode vir com o celular ligado.
e vieram com o celular ligado. Acontece o que aconteceu? Quase zero. Por quê, meus irmãos? Esse é o momento que nós precisamos estar desligado, não gosto muito dessa palavra desligado, porque daí tem situações da vida que você não desliga, mas estar concentrados. Acho que essa é a maior palavra para esse momento, estarmos concentrados. A palavra que Deus colocou no meu coração é uma palavra que nós vamos falar hoje sobre como lutar pela sua família. Lute pela sua família. Nós lutamos, meus irmãos, com tantas coisas da vida. Quando é fase, por exemplo, de faculdade, quem está aqui, nós temos jovens aqui, você concentra-se, porque quando eu falo luta, eu quero dizer o seguinte: trabalho, desempenho. Então você se concentra naquilo e aquilo fica centrado na sua mente. E nós lutamos por muitas coisas durante a vida. Quando a pessoa ainda está construindo para comprar alguma coisa ou para casar, enfim, e você continua. E ainda vamos lutar durante a nossa vida todo o tempo, até enquanto estamos aqui. Uma das coisas que eu tinha comigo quando ainda estava na minha vida secular, de profissão, era assim: eu suporto tudo isso que estou passando porque eu tenho uma família e eu quero chegar até o fim. E assim, então, nessa manhã eu quero pensar algumas coisas aqui com vocês a respeito disso, para nós entendermos como que o Senhor trabalha as nossas vidas. E aí você vai entender que você primeiro precisa lutar por você mesmo. Nós somos o maior desafio, primeiro. Depois precisamos entender que precisamos, aquilo que fazemos, lutar em relação à nossa família. E quem trouxe seus filhos hoje, você já está vencendo e é vencedor em nome de Jesus. Amém? Então, mais uma vez, vamos ficar em pé. Agora vamos ler a palavra. Eu quero que você abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5, versículo 21. Marcos capítulo 5, versículo 21. E eu vou nessa tradução aqui. Nós vamos ler esse texto todo, porque a mensagem vai precisar de toda essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor: tendo o Senhor Jesus passado do barco para outro lado, ajuntou-se uma grande multidão, enquanto ele estava junto ao mar. Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, o qual, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe, dizendo: minha filha está à morte. Rogo-te que venha e imponha as mãos para que ela sare e viva. Pelo que o Senhor Jesus foi com ele, e grande multidão o seguia, comprimindo. Uma certa mulher que havia 12 anos com hemorragia, e que havia padecido muito, na mão de vários médicos, gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar, pelo contrário, só piorava. Ouvindo falar do Senhor Jesus, veio por trás dele, entre a multidão, e tocou nas suas vestes. E ela dizia, isso aqui é o pensamento dela: se tão somente eu tocar em suas vestes, sararei. Aí já é mostrando a sua fé. Quando ela toca, imediatamente estancou a hemorragia e sentiu que seu corpo foi curada. Louvado seja o Senhor. O Senhor Jesus, conhecendo que saiu o poder de si mesmo, voltou-se para a multidão e perguntou: quem me tocou nas minhas vestes? Responderam os discípulos: Senhor, vê que a multidão te aperta, quem tocou? Ele, porém, olhava em redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, e temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E o Senhor Jesus faz uma coisa que, veja que maravilhoso, ele chama de filha. Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desse teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga e disseram assim: olha, tua filha está morta, não incomodes mais o mestre. O Senhor Jesus, porém, ouvindo isso, as palavras, disse ao principal, disse a Jairo: não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João e o irmão de Tiago, aliás, o irmão de Tiago. Tendo chegado à casa do principal lá da sinagoga, viu que tinha um alvoroço
e que choravam e que planteavam. E ao entrar o Senhor Jesus, por que vocês choram? Por que estão fazendo esse alvoroço todo? A menina não está morta, mas dorme. Riram-se dele. E tendo ele fazendo com que todos saíssem, tomou consigo o pai, a mãe da menina, e vieram com ele, entrou aonde ele estava. Tomando a menina pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. Então assombraram-se todos com grande espanto. E o Senhor Jesus, porém, disse: mando expressamente, digo, que não contes nada a ninguém, e ordenou que dessem de comer à menina. Amém. Você pode sentar-se em nome do Senhor Jesus. Vou mencionar aqui algumas pessoas, meus irmãos, antes de falar dessa passagem, mas homens que mostraram a sua prioridade a Deus e depois em relação à família. Por exemplo, Gênesis capítulo 7, o primeiro versículo. Noé tinha já feito toda a construção da arca. Pensa, quando Deus chamou ele para fazer a construção da arca, meus irmãos, ele talvez nem imaginava o que seria. Nem imaginava, porque não tinha chuva que nós temos hoje. Mas ele obedece porque ele era um homem que tinha temor a Deus. E obedeceu e construiu. Quando ele termina de construir, então o Senhor diz para ele assim: olha, você entra na arca, você e a tua família. E eu queria pensar assim, o que seria isso, a arca hoje, meus irmãos? Sempre nós podemos mencionar e pensar nisso. Tudo que você construir na sua vida, você tem que pensar assim, que eu preciso estar dentro dessa arca que é a pessoa do Senhor Jesus. Entra na arca que é o Senhor Jesus. Nós vamos ver depois Josué, depois que todos já... Moisés faleceu e Moisés assumiu. Moisés faleceu, não, Moisés foi levado pelo Senhor. Mas Josué, então, agora lá no capítulo 24, vai falar sobre isso. Lá no capítulo 24, versículo 15, no finalzinho, o povo estava agora direcionado, estava indo para a área de idolatria, tinham esquecido do que Deus havia feito, tinham abandonado os caminhos do Senhor. E Josué toma uma postura e diz: olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Posso ouvir um amém? Amém. Meus irmãos, isso também eu pensei comigo sobre isso. O mundo hoje está indo cada vez mais de mal a pior. Você precisa, então, digo assim, quando nós tomamos essa postura, que nós queremos que a nossa casa, a nossa família, estejamos servindo ao Senhor Jesus, apesar de todas as situações que esse mundo nos influencia e vem contra nós, contra você, contra a sua fé. Mas que nós possamos ter essa segurança e essa determinação. Não, eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Pai, mãe, filhos. Você tem filhos aqui, tem jovens que os pais não estão aqui. Mas você pode orar por eles. Amém? Amém. É a vida. Por fim, nós temos depois, lá em 1 Samuel, capítulo 30, vai falar de Davi, que ele chega com seus soldados, 600 soldados, naquela vila, e ele chega ali naquele lugar, e não tem, e vê que, lugar chama-se Ziklag, e ele vê que tudo foi queimado, as famílias não estavam, foram levadas e pelos inimigos. E ele fica numa situação tão difícil que eles choram. Pensa, 600 homens chorando, porque não estavam ali, as suas famílias e as suas casas tinham sido queimadas todas. Era outro tipo de casa, mas estavam tudo queimado, meus irmãos. Aí você precisa entrar na história, imaginar se você, numa situação dessa, como você reagiria? Tanto é que os soldados, de repente, se revoltaram e quiseram agora ir contra Davi. Aí ele chama o profeta, o homem de Deus, e eles buscam o Senhor. E a Bíblia diz que então Davi, no meio daquelas circunstâncias,
ele se fortalece, ou seja, ele reage, porque ele vai a Deus e diz: Senhor, o que eu faço? Já preguei aqui esses dias, quando você não sabe o que fazer, mas os seus olhos têm que estar postados no Senhor, a sua fé tem que estar firmada na palavra, para você poder saber o que fazer e como reagir. E a palavra de Deus diz então que Deus fala para ele: persiga os inimigos e você os vencerá. Perseguiu os inimigos, ele com seus homens, uma boa parte dos homens na verdade, e recuperaram tudo, todas as famílias, todas as crianças. Aqui estou dizendo para você que o mundo espiritual, que você não vê, mas os inimigos estão prontos para destruir, prontos para, que nem diz a palavra de Deus, João 10:10, que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas você então aí tem que você lutar. Então tem a nossa parte de luta, de ir de encontro ao inimigo, e não fugir do inimigo, mas ir de encontro e dizer: em nome do Senhor Jesus, deixa minha família, larga meus filhos, em nome do Senhor Jesus, que sejam todos eles abençoados. Você precisa, e nós precisamos entrar nessa luta. Você, pai, mãe, jovem, suas famílias, lembre-se disso, que o inimigo está de olho para tentar destruir, e aí ele consegue isso. Então nós temos aqui algumas histórias, alguns pensamentos para você entrar neles. Noé construiu algo que nem sabia, que nunca tinha feito. Pode ser que Deus esteja chamando você também para alguma situação dessa, você fazer algo que você nunca imaginava que ia fazer, mas que a sua família seja alvo dessa construção, dessa busca, ou disso que Deus tem mandado você fazer. Pode ser que você também esteja que nem Josué, que estamos hoje, digo, isso aqui é para todos nós. Estamos nesse mundo que tem tantas coisas contrárias e que precisamos lutar contra nós mesmos, contra as nossas situações, mas tomar a posição. Se você não tomar posição, se você não tomar decisão, você não vai conseguir. Nós só conseguimos quando temos essa postura: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, custe o que custar. Sabe quando nós tínhamos a situação na nossa vida, como casal, que não podíamos ter filhos, e Deus, pela sua graça, ouviu a pastora, minha mulher, quando ela disse para o médico: olha, ele disse: vocês não vão ter filhos. Ela disse: olha, a minha fé me permite crer que nós teremos. E aí nós consagramos. A primeira filha, quando nasceu, a Helenzinha, foi consagrada, a Evelyn foi consagrada ao Senhor. E por isso, meus irmãos, lutamos muitas vezes lutamos contra o inimigo que queria destruir as nossas filhas. Mas Deus nos deu a vitória, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então você tem que ter essa postura também como Davi: Senhor, o que eu faço? Pode ter certeza que você possa ir de encontro. E deixei Jairo aqui por último, porque quando você luta por uma situação de doenças, você recorre ao médico. Quando você luta por uma situação familiar, você recorre a um psicólogo. Essa semana mesmo eu tive uma célula em uma situação ali que precisa realmente de ajuda de um psicólogo ou de um psicanalista. Enfim, e a gente recorre, são recursos. A ciência é de Deus. A ciência não é só do homem, não. Você só pensa e tem algum conhecimento, sabedoria, porque Deus dá, porque Deus providencia. Então a ciência vem de Deus. Então esses recursos todos, como nós fizemos a psicanálise também, estudamos para isso, vem de Deus. Então a gente pode dar orientação sobre isso. Mas quando é morte, como lutar? Então eu quero mostrar para vocês isso aqui agora. Como é que Jairo foi buscar a Deus quando a filha estava morrendo? Eu sempre lembro dia 9 de junho do ano passado, às 9h10, 9h15, quando eu perdi toda a respiração. E vocês oraram e me apertaram, e o ar veio, e eu estou aqui agora para dizer para você que é maravilhoso viver, meus irmãos, é maravilhoso respirar. Como é que Jairo, então, nem vou destacar tanto essa mulher que tem hemorragia, porque o assunto agora é essa família, mas vou destacar Jairo. A primeira coisa que você percebe, que para você lutar pela família, você tem que ir de encontro ao Senhor Jesus. A Bíblia diz assim,
que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo. Quando ele viu o Senhor Jesus, prostrou-se aos seus pés. Meus irmãos, isso aqui para os judeus é algo muito difícil. Eles não têm esse hábito. Mas esse homem entendeu que ali está o Senhor Jesus, o que a Bíblia já vinha manifestando desde Isaías, dizendo que viria o Salvador. Ali está o único que poderia fazer alguma coisa. Então, se você, nesse momento, quando eu digo para você, estou falando aqui para muitas outras pessoas depois que está sendo gravada essa mensagem, se você tem alguém, está sofrendo, e você sabe, está numa fase de morte, só o Senhor Jesus pode trazer a vida. Só Ele. E mais, a cura da alma é só Jesus, só o Senhor Jesus. Então a primeira coisa que nós entendemos aqui, para eu poder lutar pela minha família, eu preciso ir de encontro ao Senhor Jesus, seja pela oração, seja por esse congregar, a importância de você estar aqui nessa casa de oração, a importância de você que está ouvindo isso, buscar o Senhor Jesus, o que diz a palavra, buscar o Senhor enquanto se pode achar, buscar o Senhor, porque dele nós temos as respostas e a ajuda e o socorro. Eu fico pensando na minha vida, na minha história, tem tantas coisas, meus irmãos, mas eu quero continuar olhando para esse homem. E as pessoas às vezes buscam de maneiras, com as suas tradições, com as suas crenças, e isso forma um sincretismo religioso. Isso não ajuda, só atrapalha. Porque daí eu vou buscar o Senhor Jesus, mas eu tenho que pegar mais alguma coisa, mais alguém, e a minha fé fica dividida. Se tem uma coisa que não pode estar dividido, meus irmãos, é a nossa fé. Ela precisa estar centrada na única pessoa que pode nos dar vida e vida em abundância. Louvado seja o Senhor Jesus. É a pessoa do Senhor Jesus. Jairo faz isso. Interessante, meus irmãos, ele percebe, ele diz assim: olha, Senhor, eu te digo, por favor, a minha filha está morta. Rogo, venha, impõe as mãos para que ela sare e viva. Veja que ele tem uma palavra direta naquilo que está acontecendo. Não dá só para você dizer, Senhor Jesus, ajuda. Não, precisamos primeiro abrir o nosso coração, abrir a nossa vida de rendição, de confissão, de entrega ao Senhor Jesus. E aí dentro disso eu coloco meus assuntos. Minha filha está morta, Senhor, venha e impõe as mãos, porque quando ele põe as mãos, meus irmãos, a Bíblia diz assim, nada impedirá o agir de Deus. Agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém pode impedir, nem trevas, nem nada. Então é a minha oração também nessa manhã, que o Espírito de Deus haja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e Deus agindo, meus irmãos, as coisas são transformadas, em nome do Senhor Jesus. E esse homem faz a expressão. Depois disso, meus irmãos, há um silêncio desse homem. Você não vê mais ele falar. Ele começa a caminhar com o Senhor Jesus. Caminhar. O Senhor Jesus está indo em direção à casa. E aí, tem uma mulher que está com 12 anos sofrendo, interrompe a passagem, a continuidade, e o Senhor Jesus, no seu poder, opera aquele milagre, trata aquela mulher, chama de filha, ela é salva, e aquele homem está junto. Você não vê nada aqui dimensionando que ele fala mais alguma coisa, não fala mais nada, não se ouve mais, mas ele está andando com o Senhor Jesus. A importância, meus irmãos, enquanto estamos lutando, numa batalha, é permanecermos juntos do Senhor. Ainda que tenha outras interferências, eu permaneço no meu Senhor, quieto na minha vida, procurando andar com o Senhor. Ele está andando com o Senhor Jesus, tem essa interferência, mas ainda mais, agora vem uma notícia, sabe aquelas notícias assim que você não gostaria de receber? A pessoa vem a notícia daqueles que vêm de lá e dizem, olha, não interfira mais, não precisa mais incomodar o mestre, tua filha morreu. E não é só isso, não só em relação à própria questão de vida,
Quantas questões da vida, assuntos que você está buscando, é muito fácil as pessoas chegar para você e dizer, não dá, não adianta mais, não precisa fazer mais nada, já não tem jeito mais, não vai acontecer. Mas esse homem continua quieto. Só que o Senhor Jesus é maravilhoso. Ele diz assim, olha, não tenha medo, não temas, crê somente. Então, na nossa caminhada, meus irmãos, não precisamos ter medo. As coisas estão diferentes. Busquei o Senhor para ir correndo lá. A minha filha está morrendo e tem uma interferência aqui, esse Senhor amoroso atende e faz um milagre. Mas ele continua quieto. De repente vem uma má notícia. Ele não abre a boca, porque o Senhor Jesus dá uma palavra de fé e de esperança. Eu digo para você, lute pela sua família. Mesmo que as interferências aconteçam, vale a pena continuar andando com o Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, quando chega lá na casa, o que acontece? Quando o Senhor Jesus fala, e muitas vezes está falando, e as pessoas estão rindo da nossa fé, ou rindo até do Senhor Jesus. Diz que riram-se dele. Mas o Senhor Jesus, a sua bondade, vai falar para aquele povo, vocês podem sair dessa casa. E eu quero fazer uma comparação. Pode ser que muitas dessas situações sejam pessoas ou sejam situações que são contra a nossa fé, mas quando o Senhor Jesus está conosco e quando Ele entra, Ele mesmo manda sair. Ele mesmo manda sair. Porque o Senhor Jesus, Ele está olhando a sua vida, o seu coração, a sua família, em nome do Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, quando o Senhor Jesus age, não há inimigo que fique em pé, vai sair mesmo. Então Ele primeiro faz aquela limpa. E de repente nós precisamos também dessa limpa nas nossas casas, nas nossas vidas, que o Senhor Jesus entre, porque quando Ele entrar, pode ter certeza que muita coisa vai sair mesmo, porque quando Ele vai operar um milagre, meus irmãos, é Ele e você e a sua família nesse momento. Então, pensamos sobre isso nessa manhã, essa situação toda, para chegar num ponto em que o Senhor Jesus vai ordenar que aquela morte saia e entre vida. Nessa manhã o Senhor Jesus está dizendo para você, não temas, creia, estou contigo nessa situação, não desanime, continue caminhando nos caminhos do Senhor, porque quando Ele entra, Ele muda e transforma. Amém? Falo também com as pessoas que estão aqui pela internet, em nome de Jesus. O Senhor quer entrar na sua vida, na sua casa, na sua família, porque só Ele pode trazer vida e vida em abundância. Os maiores problemas estão dentro das nossas casas. Precisamos que o Senhor Jesus entre nas nossas vidas e nas nossas casas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, meus irmãos. Vamos ficar em pé em nome do Senhor Jesus e vamos aplicar essa palavra. Muito bem. Quanto a isso, aonde é que você se encaixa? Se está na situação de Jairo, você sabe que existe a morte espiritual antes da morte física. Pode ser que alguém da família esteja morrendo espiritualmente falando, não tem vida, você precisa de orar por essa pessoa. Mas pode ser também que seja uma questão de doença. Então nós lutamos contra essas situações e só com o Senhor Jesus. Pode ser que você talvez está fazendo algo, está construindo também a sua vida, seu ministério. E eu quero dizer para você que a tua família entre junto nessa situação, em nome do Senhor. Oramos por isso, em nome de Jesus. Ou se você está que nem Josué, ou todos nós, que sabemos a nossa postura. O mundo está tudo no contrário, tudo do avesso, tantos valores que são destruídos, tantos valores que vêm contra a nossa fé, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus. E como Davi, vamos lutar sim. A nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é pelo Espírito, é pela oração, em nome de Jesus.